Olá pessoal, aqui é o João Vinícius e hoje nós faremos mais um exercício relacionado ao conteúdo de balanço de massa. Bom, vamos primeiro ao enunciado. O enunciado diz que uma solução aquosa contém 25% em massa de sal. Ele pede para calcular, na situação A, o teor de sal na solução se for evaporado 40% de água originalmente presente. Na situação B, o teor de sal na solução se a massa de água evaporada equivale a 40% da massa da solução original. E na situação C, a percentagem de água evaporada da solução se a solução final contiver 40% de sal. O exercício também fornece para a gente o seguinte fluxograma, que na massa de entrada são 100 gramas, e nessas 100 gramas estão divididas entre 25 gramas de sal e 75 gramas de água. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo nessa situação. Nós temos uma corrente, que é uma solução de água e sal, com a seguinte composição que está fornecido aqui para a gente. Parte essa corrente vai entrar num evaporador, e esse evaporador vai tirar parte da água dela. E essa água vai vir aqui para a nossa corrente de água evaporada. Então, nós teremos uma corrente final, que seria o nosso produto, que vai ter uma quantidade menor de água, ou seja, vai ter uma concentração muito maior de sal. Então, o exercício dá algumas seguintes situações que esse evaporador pode fazer da retirada de água. E ele pede para a gente calcular o nosso produto em cada situação. Vamos começar pela situação A, onde 40% da massa de água que está entrando é evaporada. Primeiro, nesse tipo de exercício, a gente começa calculando ou trabalhando com as informações que é dada para a gente. Então, quais informações que é dada? Essa daqui, 40% de água foi evaporada. A gente sabe que na corrente de vapor, a corrente que foi evaporada, ela é constituída da massa de água nessa corrente evaporada e da massa de sal nessa corrente evaporada. O X aqui representa a quantidade de massa de cada produto na corrente. Então, a gente sabe que toda a nossa quantidade de A gente sabe que todo sal ele vai para o produto e na corrente evaporada só tem água. Então a gente pode excluir ele da conta. O que vai sobrar para a gente é que a corrente de massa evaporada é igual a 40%, quando mudamos para o cálculo usamos 0,4, da quantidade de água que está entrando lá na nossa corrente de entrada. Isso daqui da corrente de entrada. Então, realizando esse cálculo, o fluxograma lá mostrou para a gente que tinha 75 gramas de água. Então, 0,4 vezes 75 vai dar para a gente 30 gramas de água evaporada. E é o que mostra aqui no fluxograma. Estava entrando 75 gramas de água, foi evaporado 40%, ou seja, 30 gramas, e esse 30 gramas está aqui na nossa corrente de água evaporada. Não tem nada de sal, então a massa da corrente é igual à na massa da corrente evaporada, é igual à massa de água nessa corrente, 30 gramas. Agora que a gente já tem essas informações, a gente pode passar para o próximo passo, que é o balanço de massa total. O balanço de massa total constitui basicamente em somar a quantidade de massa da principal de todas as correntes. Então, temos a corrente que está entrando, vai ser igual à corrente de massa evaporada, mais a corrente de massa do produto. A gente sabe que está entrando 100 gramas e que foi evaporado 30 gramas. Então, qual vai ser a massa desse produto? A massa do produto vai ser 70 gramas dividido entre sal e água, que seria a nossa solução final, que tem uma concentração maior de sal. Fazendo esse passo, a gente pode passar agora para o balanço de massa de sal, porque é o que falta. A gente não sabe a quantidade de sal que tem na corrente do produto. Bom, na verdade a gente sabe porque é bem básico, né? Todo sal que está entrando é igual ao sal que está saindo lá na nossa corrente de produto. Então, nós temos 25 gramas de sal na nossa corrente do produto. Fazendo isso, a gente pode finalmente calcular o teor de sal na solução final. E esse teor de sal, ele nada mais é do que a nossa massa de sal no produto
pela massa total de sal no produto. Então, nós temos 25 gramas, como foi mostrado aqui, e 70 gramas pelo balanço de massa total. Realizando essa divisão, a gente vai fazer 0,35, como a gente usa no cálculo, ou em porcentagem, 35% de sal na nossa corrente final de produto. Como mostra aqui o fluxograma final, estava entrando uma massa de 100 gramas de solução, que continha 25 gramas de sal e 75% de água. E depois da massa ser evaporada, a gente teve no final o produto com 70 gramas, onde tinha 25 gramas de sal ainda, só que só 45% de água, que resulta numa solução muito mais concentrada. Bom, pessoal, agora a situação B, que diz que a massa de água evaporada equivale a 40% da massa da solução original. Bom, vamos interpretar o que ele está querendo dizer. Que a massa que foi evaporada equivale a 40% da massa da corrente de entrada, que é o 100 gramas. E por que ele fala equivalente e não que a massa evaporada é só 40% da massa de entrada? Porque ele está evaporando apenas água, o sal continua. Então, ele está evaporando o total, que é 100 gramas, mas só vai sair da massa de água. A massa de sal vai continuar a mesma, e por isso é o que ele está falando equivalente. Ou seja, vai evaporar 40% de 100 gramas aqui, e esses 40% só vai sair dos 75 gramas de água. Ou seja, a gente começa então trabalhando com as nossas informações fornecidas, como a gente fez na situação A, onde a massa evaporada é igual a 0,4 do produto, 0,4 de 100 gramas, sempre lembrando de colocar a unidade porque é muito importante. Ou seja, na nossa corrente de água de massa evaporada, de água evaporada, temos 0 gramas de sal e 40 gramas de água, que é a mesma coisa que a massa da corrente total. A nossa corrente total, ou seja, é de 40 gramas. Agora, com essas informações, a gente pode partir para o nosso balanço de massa, onde a gente continua fazendo. O que entra é igual ao que sai. Massa de entrada mais massa da água evaporada mais massa do produto. Ou seja, a gente sabe que de entrada entra 100 gramas, são evaporados 40 gramas e sobra o nosso produto com 60 gramas. Agora, a gente pode, com essas informações, passar para o balanço de massa do sal, que foi a mesma coisa da situação anterior. O sal ele continua constante, todo sal que entra no evaporador sai no produto, então temos que a quantidade de sal no produto é 25 gramas. E com isso, a gente pode calcular o teor de sal na solução final, onde o teor de sal é a quantidade de sal no produto dividido pela massa do produto, ou seja, 25 dividido por 60, que isso vai dar, para o cálculo, 0,42 ou 42% de sal na nossa corrente de produto. Agora, com o nosso fluxograma final, reunindo todos os dados, entra os 100 gramas, foi evaporado 40% equivalente a isso, então temos 40% de água evaporada aqui. Todo o sal que a gente tinha aqui, ele veio para cá. E, ademais, os 35 gramas de água que sobrou, que não foram evaporados, continuaram para cá, com uma nossa concentração de 0,42, que equivale a 25 gramas. Agora vamos passar para a nossa situação C, onde ele quer a porcentagem de água evaporada se a nossa solução final tiver 40% de sal. Então agora a gente vai começar o cálculo de trás para frente. Começando pelas informações fornecidas, como sempre, nós sabemos que a quantidade de sal que vai ter na nossa corrente do produto é a mesma quantidade de sal que está entrando, que é os 25 gramas. E como eu falei, a gente está começando de trás para frente, então a gente está começando pela nossa corrente dos produtos, que é o que a gente quer saber no momento. Então, agora vamos partir para a nossa clássica regrinha de 3. A gente sabe que tem 25 gramas de sal na corrente do produto. E ele fala que temos 40% de sal nessa corrente. Então, se a gente tem 40% de sal,
100% vai equivaler à corrente total, à nossa massa total da corrente do produto. Realizando esse cálculo, que vai ficar que a nossa corrente do produto é igual a 25. Peço perdão pela letra, eu não sei usar isso muito bem, como vocês estão percebendo, dividido por 40, que vai dar para a gente 62,5 gramas de produto. E agora a gente calcula a quantidade de água que tem nessa corrente de produto. Como a gente sabe que a corrente total é 62 gramas, 5, e que a gente tem 25 gramas de sal, o que resta, então aqui 25 gramas é sal, o que resta é a nossa quantidade de água, que é o que a gente fez aqui. A quantidade de água no produto é igual à massa total do produto, menos a quantidade de sal nesse produto. 62,5 menos 25 vai ficar 37,5 gramas de água no nosso produto. E foi o que está mostrando aqui, que a gente tem 100 gramas entrando, e evaporou uma quantidade de água que fez a gente ficar com 40% de teor de sal, que equivale a 25 gramas. Os outros 60% equivalem a 37,5 gramas de água, resultando numa massa final de água de 62,5. Agora, passando para o nosso balanço de massa total, a gente sabe que a massa que entra é igual à massa que está evaporando, mais a massa do produto. Então, a gente tem 100 gramas que está entrando, mais a massa evaporada, mais os 62,5 do produto. E dessa forma, a gente sabe que tem 37,5 gramas de água evaporada. E qual que vai ser a porcentagem de água evaporada? Para realizar esse cálculo, a gente faz a quantidade de água que foi evaporada dividido pela quantidade de água total, que é o 75, denominando o 37,5. Ou seja, a gente tinha 75 gramas de água iniciais e... Olha só que lindo, gente, me desculpa. Mas a gente tinha 75 gramas de água inicial e dessa água foi evaporado 37,5. Isso equivale a uma porcentagem de 0,5 ou 50%. Indo ao nosso fluxograma final, então a gente tinha 100 gramas da massa de entrada, com 75 gramas de água e 25 gramas de sal. 50% dessa água foi evaporada e veio para cá. Os outros 50% vieram para o nosso produto, junto com todo o sal que tinha aqui, o que resultou em 40% de sal, que equivale a 25 gramas, e 60% de água, que equivale a 37,5 gramas de sal, resultando numa massa total de 62,5. Bom, o exercício era isso. Grande abraço, pessoal. Obrigado a todos por assistirem. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com amigos que sabem que também tem dúvida nessa matéria. E se tiver qualquer dúvida, é só você escrever aqui nos comentários que a gente pode estar te respondendo. Então é isso. Tchau, tchau.